Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Gotas do Evangelho, e aqui diariamente nós vemos as mensagens do Espírito Emmanuel recebidas pela mediunidade de Chico Xavier, e atualmente estamos vendo as mensagens reunidas no livro Vinha de Luz. A nossa mensagem de hoje é de número 156, cujo título é O Vaso. O vaso. E aqui este vaso vai se referir ao nosso corpo físico, não é? Então vejamos aqui o versículo destacado por Emmanuel, que são palavras de Paulo de Tarso, escrevendo sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 4, no versículo 4, diz-nos Paulo: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, e cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Emmanuel comenta as palavras de Paulo, dizendo-nos assim: a recomendação de Paulo de Tarso aos Tessalonicenses ainda se reveste de plena atualidade. O vaso da criatura é o corpo que lhe foi confiado. O homem comum, ou seja, o espírito encarnado, nós, em sua falsa visão do caminho evolutivo, inadvertidamente procura saturá-lo. Quem? O corpo físico. Procura saturá-lo de enfermidade, lama e sombras. E em toda parte observam-se consequências funestas de semelhantes desvios. Os nossos pensamentos negativos, por fim, contaminam o corpo físico. As nossas emoções e sentimentos negativos, por fim, contaminam o corpo físico, adoecendo-o. Então, não são apenas as questões genéticas ou os acidentes que possam advir que vão nos causar prejuízos físicos, ou a idade, mas pensamentos e sentimentos maus, também maus no sentido de negativos, também vão ter a sua repercussão na nossa saúde, no caso, na falta dela. Continua Emmanuel dizendo-nos: aqui aparecem abusos da alimentação. Além surgem excessos inconfessáveis. Existências numerosas esbarram no túmulo à maneira de veículos preciosos atropelados ou esmagados pela imprevidência. Então, também, não é? O que consumimos, seja pela alimentação, seja pelos vícios físicos também, claro que também é uma forma de contaminar o nosso corpo, o nosso organismo físico. Entretanto, não faltam recursos da bondade divina para que o patrimônio se mantenha íntegro nas mãos do beneficiário, que é a nossa alma imortal. Então, nós recebemos um corpo para beneficiar o progresso da nossa alma imortal. E a alma é aquele espírito que está encarnado. Então, quando há uma referência ao espírito encarnado, ele vai ser o homem, mas o seu espírito será chamado de alma. Ok? Então, isso já revela que o espírito está encarnado. Continua Emmanuel dizendo-nos: a higiene, a temperança, a medicina preventiva, a disciplina jamais deverão ser esquecidas. O Pai compassivo, Deus, não se despreocupa das necessidades dos filhos. Ou seja, Deus está sempre atento às nossas necessidades. Mas, sim,
questão é que os filhos é que menoscabam, ou seja, desperdiçam os valores que a sabedoria infinita lhes empresta por amor. Alguns superlotam o vaso sagrado, ou seja, o corpo físico, com bebidas tóxicas e estonteantes, transformam nos outros em máquina de gula carniceira, quando o não despedaçam nos choques do prazer delituoso. Em obedecer aos imperativos de equilíbrio, a questão toda é esta, né? Equilíbrio. Em obedecer aos impositivos de equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão, ou seja, nós, os espíritos. Os animais não são filhos da inteligência e da razão, porque os animais ainda não têm o raciocínio, não é? Então, aqui, ele nos diz que mantermos-nos em equilíbrio, sem contarmos mais com a exclusividade do instinto, vamos ter que usar o nosso bom senso e buscar nos regrar, fazendo escolhas e responsabilizarmos-nos por essas escolhas. Isto nos qualifica, não é, na condição de espíritos, termos este livre-arbítrio, não mais sermos sujeitos apenas ao instinto. Então, ele continua aqui. Raros saem dela vou repetir tudo, porque a partir do meio do parágrafo já fiz um comentário. Não? Em obedecer aos impositivos do equilíbrio na lei divina, reside a magnífica prova para todos os filhos da inteligência e da razão. Raros saem dela integralmente vitoriosos, ou seja, dessa prova, não é? Essa prova de estarmos fazendo as escolhas voltadas para o equilíbrio. Então, raros saem dessa prova integralmente vitoriosos. A maioria espera milagres para exonerar-se dos compromissos assumidos, esquecendo que o problema do resgate é o reajustamento que compete a cada um. Então, não tem milagre. O que tem é trabalho e esforço, abnegação, dedicação, sacrifício, que às vezes abrir mão de algo que nós queremos fazer, mas que não nos traz efetivamente algo positivo, é difícil. Como diria Paulo, tudo nos é lícito porque temos o livre-arbítrio, mas nem tudo nos convém. Cabe a cada um de nós discernir e escolher. E é claro que vamos levar conosco a responsabilidade da nossa escolha. E aí teremos a natural consequência de cada escolha que fazemos, para arcarmos boa ou má. E conclui Emmanuel dizendo-nos assim: o melhor pai terrestre não conseguirá preservar o vaso, o corpo dos filhos, senão transmitindo-lhes as diretrizes do reto proceder. Valores. Esse é o trabalho da família. Levarmos a criança desde sempre para evangelização. Darmos, não apenas dentro de casa, mas também com o trabalho de evangelização, mais oportunidades de elas realmente poderem fazer boas escolhas quando crescerem. Porque terão o quê? Terão os parâmetros recebidos na infância. Importantíssimo. Fora, pois, da lição da palavra e do exemplo, é imprescindível reconhecer que cada criatura deve saber possuir o
próprio vaso em santificação e honra para Deus. O corpo nos foi emprestado por Deus. E sobre tudo que estamos administrando aqui, e que nos foi confiado por Deus, inclusive saúde, filhos, não é? A nossa profissão, tudo. Da nossa administração daremos conta. Está lá, né? No Novo Testamento também. Muito bem. O vaso. Raros são aqueles que retornam ao mundo espiritual como completistas. Esta é a condição, está lá no livro Os Mensageiros, o segundo livro da série de André Luiz, do Espírito André Luiz, pela mediunidade de Chico Xavier, Os Mensageiros. Então, lá nós temos sobre os completistas, aqueles que conseguem desencarnar na época prevista, porque os nossos excessos acabam promovendo desencarnações antes da nossa data prevista, porque vamos desgastando aquelas energias que deveriam ter sido melhor cuidadas, mas acontece que alguns irmãos nossos conseguem desencarnar na condição de completistas, e isso vai trazer o benefício de eles poderem escolher o corpo da próxima encarnação, porque mostraram que efetivamente compreendem e honram o vaso que lhes é emprestado por Deus. Vamos orar? Jesus, Mestre amado, irmão querido, obrigado, Senhor, por mais este dia. Ajuda-nos a refletirmos quando formos exercer os nossos hábitos mais diversos relacionados à boa conservação do nosso corpo. Ajuda-nos a não aviltarmos a nossa saúde, a escolhermos o que faremos com um bom discernimento, a fim de não desgastarmos as nossas energias físicas, o que pode e traz, se assim acontecer efetivamente, prejuízos no nosso caminho aqui, que decidimos caminhar, não, caminho que decidimos trilhar nesta nossa encarnação. Que as tuas bênçãos, Jesus, estejam conosco. Abençoa, Senhor, nossos esforços, nossa atenção para com os nossos próprios passos. Ajuda-nos, Jesus, a nos lembrarmos da prece. Abençoa, Mestre, o nosso anjo guardião, esse amigo tão querido. Abençoa, Senhor Jesus, o nosso lar, os lares de todos nós. Abençoa, Senhor, os nossos afetos nos dois planos da vida, mas igualmente, Senhor, abençoa todos os nossos irmãos de humanidade, em especial, Senhor, sempre te rogamos, pelos nossos irmãos que neste momento, aonde quer que se encontrem, estejam em sofrimento, Senhor Jesus. Obrigado, Mestre amado, por tudo. Muito obrigado. Graças a Deus. É isso, amigos queridos. Amanhã estaremos de volta com mais um Gotas do Evangelho. Até lá, muita paz a todos.